Imagina que você ganhou um presente. É lindo, tá embrulhado num papel de seda impecável, mas ele vem com uma condição. Você tem que fazer tudo o que te pedirem, sem questionar, sem hesitar. Se alguém disser pula, você não pergunta por quê, você pergunta quão alto. Isso soa como um filme de fantasia dos anos 2000, né? A Anne Hathaway em Encantada. Mas a verdade, para a maioria de nós, mulheres de 20, 30 e poucos anos, isso não é um filme. É como a gente lida com a nossa carreira e principalmente com o nosso dinheiro. Nós somos obcecadas por otimização. A gente sabe exatamente qual base entrega o melhor custo-benefício. A gente divide a assinatura do streaming. A gente planeja a viagem com milhas e pesquisa o melhor dupe. A gente tem planilhas. A gente sabe onde nosso dinheiro está indo. Ou pelo menos é o que a gente diz para nós mesmos. Mas existe uma forma silenciosa, invisível e quase cruel de perder dinheiro todos os dias. Você não perde esse dinheiro passando o cartão. Você perde esse dinheiro quando fica calada, quando não se posiciona, quando você decide que entender de investimento, de cripto, de Web3 ou de negociação é agressivo demais ou complicado demais para você. A gente foi enfeitiçado pela maldição da obediência. A gente espera permissão para cobrar mais, espera ser notada para ser promovida e no final do mês a gente percebe que ser a boa menina é o jeito mais rápido de continuar perdendo dinheiro em silêncio. A gente cresce ouvindo que o certo é economizar, guardar dinheiro na poupança, não gastar mais do que ganha. E claro, isso é o básico, mas a armadilha está em achar que economizar é o mesmo que ter uma estratégia. A sociedade treina as mulheres para serem excelentes administradoras de escassez, mas péssimas gestoras de abundância. Nós somos ensinadas a encolher. Hoje, a gente vai quebrar esse feitiço. Vamos falar sobre posicionamento financeiro que ninguém teve a coragem de te ensinar e como a Web3 e a nova economia podem ser o seu antídoto e porque o seu sim constante está esvaziando a sua carteira. Bem-vindas de volta ao De Repente Web3. Eu sou a Luísa e aqui a gente decifra como a tecnologia, o dinheiro e a cultura pop se encontram para te fazer uma mulher mais dona de si. O episódio de hoje é um reality check, uma intervenção se você preferir. Nós vamos falar sobre a forma silenciosa como você perde dinheiro ou, em termos práticos, a sua falta de posicionamento financeiro. A gente vai entender como o medo de tomar espaço está derretendo o seu patrimônio e como a transição para a Web3 é, na verdade, a sua maior chance de recalcular essa rota e assumir o controle dos seus assets. Vamos voltar para 2004. Ella DeFrel recebe o dom da obediência de uma fada madrinha que, convenhamos, era péssima em ler o ambiente. Ela não podia dizer não. Muitas de nós crescemos ouvindo que ser educada, sulista e fácil de lidar eram as nossas maiores virtudes profissionais. A gente se posiciona como pessoa que resolve tudo, que tá sempre lá, mas na economia real, especialmente na Web3 e no mercado de alto nível, quem resolve tudo por todos geralmente é a pessoa menos paga da mesa. O erro estratégico número 1. Confundir ser útil com ser valiosa. Se está disponível 24 horas por dia, você não é um artigo de luxo, mas virou uma commodity. E commodity tem o preço ditado pelo mercado, não por elas mesmas. A ela sofria porque a vontade dela não importava. Quantas vezes a sua vontade de cobrar o dobro foi silenciada pelo medo de parecer difícil? Quando você está numa reunião de fechamento de contrato e não negocia aqueles 15% a mais porque não quer parecer difícil, você está perdendo dinheiro. Quando seu dinheiro está parado numa conta rendendo abaixo da inflação porque você tem preguiça de abrir uma conta numa corretora ou de entender como funciona a carteira digital no Web3, você está perdendo dinheiro. É o que eu chamo de falta de posicionamento financeiro. É a terceirização do seu futuro. A gente delega a decisão para o gerente do banco, para o namorado, para o mercado. Vamos direto ao ponto. Onde é que seu dinheiro está sumindo? Ser dono dos seus próprios ativos é o coração absoluto do Web3. A Web2, essa internet que a gente usa hoje, o Instagram, o YouTube, o Spotify, aluga a nossa atenção e fica com lucro. A gente produz o conteúdo e a plataforma fica com os assets. Mas você nunca vai conseguir aproveitar essa revolução se você continuar com o mindset de inquilina na sua própria conta bancária. Posicionar-se financeiramente é entender que o seu dinheiro, os seus dados e a sua atenção têm muito valor e você precisa parar de dar isso de graça para as grandes instituições. Primeiro, na falta de negociação de entrada. Você aceita a primeira proposta porque ficou feliz pela oportunidade. Spoiler, eles tinham margem para 20%. A próxima vez que você for passar um orçamento e sentir aquela vontade de dar um desconto não solicitado só para não criar atrito, para. Morde a língua se precisar. Mande o valor cheio e aguente o silêncio desconfortável. 2. No trabalho invisível. Você organiza o happy hour, cuida do onboarding de estagiário, mas não está focado nos ativos que geram receita. 3. No medo da Web3. É muito complexo para mim. Enquanto você acha que é complicado, tem gente se posicionando em mercados novos onde as regras ainda não foram escritas por homens de terno. A gente decora os 15 passos de skincare coreano. A gente entende a árvore genealógica de Game of Thrones. Você consegue entender o que é uma wallet não custodial. O jargão é só um muro que colocam lá para manter você de fora. Pula ele. Pesquisa, consuma conteúdo de qualidade e naturalize essas palavras no seu vocabulário diário. Vai conferir o nosso episódio Guest com o glossário prontinho. A falta de posicionamento financeiro é um vazamento lento. Você não fica pobre da noite pro dia. Você só deixa de ficar rica. Perde nos juros compostos da sua audácia. No filme, a Ella quebra o silêncio quando ela se olha no espelho e se ordena a parar.
Ela não espera a fada voltar, assume o comando. Como é que a gente pode fazer isso na vida real? Primeiro, a estética do valor. Não sobre roupas caras, mas a linguagem. Para de usar eu acho, talvez, se você não se importar, usa minha taxa é X, meu método de entrega é Y, eu não trabalho nessas condições. Segundo, ecossistema Web3. Por que eu falo tanto da Web3 e eu quis criar esse podcast de cripto? Porque é o território perfeito para quem quer pular a fila da hierarquia tradicional. Em redes descentralizadas, o seu código, a sua arte, a sua estratégia valem o que eles entregam. Não quão fofa você foi na entrevista. Terceiro, tem o Q-Money em construção. Nada te dá mais poder de posicionamento do que não precisar desesperadamente daquele contrato específico. Comece a investir nem que seja um pouquinho em ativos que te deem soberania. O mundo não vai te dar o que merece. O mundo vai te dar o que você tem coragem de exigir. A obediência é um luxo que a sua liberdade financeira não pode pagar. Se a gente não se posicionar como investidor e usuário ativa na Web3 agora, nós vamos acordar daqui 10 anos e reclamar que o sistema foi feito contra nós de novo. Recapitulando nosso guia de sobrevivência. A obediência excessiva é o maior ralo de dinheiro da mulher moderna. Posicionamento não é sobre arrogância, é sobre clareza de valor. Usa a nova economia para criar suas próprias regras do jogo. Se esse episódio te deu aquele empurrãozinho que faltava, faz um favor para sua melhor amiga e manda o link para ela também. Vamos criar uma rede de mulheres que não aceitam migalhas só porque foram ensinadas a ser educadinhas. Avalie o podcast com 5 estrelas e deixe seu like se estiver ouvindo pelo YouTube. Beijos e até amanhã! As informações compartilhadas aqui têm caráter educativo e de entretenimento e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Criptoativos envolvem riscos significativos. Antes de qualquer decisão financeira, consulte um profissional habilitado e realize sua própria pesquisa.